Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso devocional e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração. Abra tua Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 5. Isso mesmo, Neemias, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, sendo seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne com eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Muito me aborreci. Interessante que nesse texto aqui podemos tirar algumas lições, né, que o contexto dessa história, que o que está acontecendo, nós sabemos que os muros estão sendo levantados, né? Os muros estão sendo levantados, todos estão trabalhando na obra, mas alguns problemas sociais estão acontecendo no meio do povo. Então veja bem, amados, meditando nessa palavra, eu fiquei analisando. Nós estudamos o livro de Esdras alguns dias atrás. Esdras trabalhou na edificação do templo, né, junto com seus irmãos. Trabalharam pesado para concluir a reconstrução do templo. Ótimo, agora veio Neemias e trabalhou na reconstrução dos muros. Ambos, tanto Esdras como Neemias, encontraram muita oposição. Os povos vizinhos, né, se levantavam e tentavam de todas as formas paralisar a obra, trazendo confusão, conspiração, ameaças de morte, né, defamando o povo diante do rei, várias situações para parar tanto a construção do templo como também os muros que estavam sendo levantados. Então, sempre quando nós fazemos a obra, já sabemos que o inimigo se levanta contra a gente, não é verdade? Mas nesse texto aqui tem uma vírgula. Porém, no entanto, eu observo que a maior das nossas batalhas, muitas vezes, não estão para o lado de fora dos muros. A maioria das batalhas que nós enfrentamos como povo de Deus está para o lado de dentro dos muros. Verdade. Porque muitas vezes você vencer o inimigo, né, que está do lado de fora é uma coisa. Ele está lá do lado de fora, você se posicionou em Deus e o mal cai por terra. Mas e quando o problema é interno, é no meio do povo? E aqui nós vemos um problema acontecendo, né? Então esse povo vem do exílio da Babilônia, passando dificuldade e ainda chega em sua terra, chega em Jerusalém, naquela região, e ainda começaram a se tornar escravos dos seus próprios irmãos. Então quem tinha um pouco mais de recurso acabava emprestando dinheiro ou alimento e logo ele estava numa condição de escravo, porque naquele tempo não mandava o nome para o SPC e nem para o Serasa, né? Se você tinha uma dívida, não tivesse como honrar essa dívida, provavelmente um filho, uma filha ou até mesmo você seria entregue como um escravo. E isso estava acontecendo. Então eles começam, né, a levantar esse clamor diante de Neemias, para Neemias tomar uma atitude. A palavra diz que ele ficou aborrecido. Com certeza, não era um tempo novo, né? Eles estavam ali numa nova proposta, estavam vindo do cativeiro, então agora tudo deveria ser novo, né? Tudo deveria ser diferente. E agora, amados, o que me chama a atenção nesse texto e quero compartilhar com você, porque analisando eu vejo que nós precisamos aprender a conviver uns com os outros.
não é verdade? A gente sempre acha que o problema está na vida de alguém, né? É alguém que não nos entendeu, alguém que não é fácil de lidar com ele, alguém que é muito difícil, eu quero distância daquela pessoa. E você? Você é uma pessoa fácil de lidar? Né? Porque às vezes nós queremos apontar os erros dos outros, mas e os nossos? Meu pai sempre dizia para mim assim: filho, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você, então nunca aponte o dedo para ninguém. Então muitas vezes nós estamos apontando o dedo para as pessoas e esquecemos os nossos defeitos. Então dentro de um relacionamento, né, principalmente entre os irmãos, entre uma comunidade, sempre vai ter os desafios, né, os ajustes que precisam ser feitos. E aí que mora o problema. Porque na hora de ajustar, na hora de repreender, muitos tomam a decisão de se afastar, de abandonar. E não deveria ser assim, porque justamente dentro daquela comunidade nós vamos aprender a nos relacionar uns com os outros. E isso vai amadurecer a nossa fé. Lembra que cristianismo é relacionamento, não é verdade? Estamos vivendo agora em pleno isolamento social e quanto isso é ruim. Porque, na verdade, eu sempre gosto de cumprimentar os irmãos e abraçar e estar próximo, e agora não podemos. Então a gente percebe que é bom se relacionar. Ninguém é uma ilha para viver sozinho e isolado. Agora, amados, algumas coisas, algumas lições eu posso tirar nessa situação que estava acontecendo entre eles. Primeiro, é ouvir as queixas. Ouvir as queixas. Neemias parou para ouvir as queixas dos irmãos. Então todo líder tem que parar para ouvir o que está acontecendo. Mas é importante também que o irmão, que a irmã verbalize. Porque muitas vezes acontece assim: irmão, está acontecendo alguma coisa com você? Não, nada não, comigo não. Irmão, está acontecendo alguma coisa com você? Não está acontecendo nada comigo. E aí, de repente, lá na frente, você vai saber que tinha um monte de coisa e você fala assim: irmão, por que você não falou? Eu achei que o senhor ia ficar brabo. Eu achei que ninguém ia se importar comigo. Não, irmão, verbalize. É importante você falar, porque aí a gente pode trabalhar esse assunto, A gente pode justamente ajustar, amém? A gente pode ajustar. Segundo ponto também, que o povo estava pronto para ouvir as correções, porque naquele momento Neemias então chama agora os magistrados, o povo, e repreende o povo. O que está acontecendo? Não, isso não pode acontecer entre vós. E hoje muitas vezes, quando um pastor vai repreender as ovelhas, ele tem que tomar muito cuidado, Tem que tomar muito cuidado com a ovelhinha, Ô, neném, olha, papai quer te repreender, tá? Mas é pro seu bem. Então, às vezes fica difícil, Porque às vezes há, assim, um comportamento de muito melindre. E na verdade não. Se nós estamos caminhando com Cristo, a proposta é o aperfeiçoamento do nosso caráter. E isso muitas vezes vai vir em forma de confronto, de tratamento, de uma palavra de repreensão. Muitas vezes você nem ouviu isso do seu pai, mas vai precisar ouvir dos seus líderes espirituais. Mais um ponto que eu acho interessante é que eles estavam prontos para perdoar. Esse pessoal aqui perdoou as dívidas. Não, nós vamos devolver os campos, nós vamos perdoar as dívidas. Isso estava falando de recursos financeiros. E muitas vezes o irmão não quer perdoar o outro por causa de uma palavra. Não, o irmão falou isso e eu não gostei, eu não perdoo. Mas irmão, ele falou algo que você não gostou, mas foi uma palavra. Então veja bem, eles estavam perdoando dívidas financeiras, devolvendo as terras. E muitas vezes hoje em dia, irmão não quer perdoar o outro por causa de uma palavra, por causa de um gesto, por causa de um eu acho. É interessante, eu estava falando esses dias agora, com esse uso de máscaras na igreja, eu risquei 2 itens da minha agenda, 2 itens, 2 problemas a menos para resolver na igreja, que antigamente o pessoal chegava assim: pastor, eu estou achando que o irmão não gosta de mim. Por quê? Porque ele me olhou de cara feia. Então, com o uso da máscara agora, não tem que saber se o irmão está de cara feia ou cara bonita. E segundo também,
O irmão chega, tô chateado com fulano. Por quê? Porque ele riu da minha cara. Agora com a máscara também não tem como, né, saber se a pessoa está rindo ou não. Então, 2 problemas a menos na agenda. Agora, continuando, depois que ele se perdoou, tomou a decisão de seguir em frente. Vamos seguir em frente, vida nova, amém? Sempre quando eu libero o perdão, vida nova, vamos seguir em frente, vamos nos aperfeiçoar no nosso dia a dia, nos relacionamentos, amém? Nós vamos amadurecer. E por último, abrir mão dos direitos. Não é meu direito estar chateado com fulano de tal, é meu direito. Amados, o nosso direito nós colocamos lá nas mãos de Cristo. Lembra disso? A minha vida agora pertence a Ele. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Aí as lágrimas descem dos olhos. Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, o seu direito agora passa a ser dele. Você é servo do Senhor e o servo não tem vontade própria. O servo, ele serve para servir o seu Senhor. Amém? Então, guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.